né, para todo mundo, quem está em casa, quem está aqui. Hoje a gente vai falar sobre as proteínas e os ácidos nucleicos. Tá? Então, quem tiver com o módulo pode acompanhar também pelo módulo, tá? A ideia hoje é nós não vamos nos aprofundar no processo de replicação, nada disso. A gente vai só conhecer a bioquímica, ou seja, a forma dessas moléculas. E aí, nas próximas aulas, é que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os mecanismos de produção de proteínas, né? Síntese proteica, replicação do DNA, enfim, transcrição do DNA, tradução e tudo mais. Beleza? Então, vamos lá, gente. A gente falou nas últimas aulas sobre algumas moléculas, né? Primeiro, inorgânicas, são água e sais minerais. Depois, nós falamos das moléculas orgânicas, né? Carboidratos, lipídios e vitaminas. E aí, tudo bom? Só encostar a porta aqui pelo som. A gente vai já resolver. Vou só fazer a teoria e a gente resolve. E aí, hoje a gente vai falar sobre as duas últimas moléculas bioquímicas, né, orgânicas que faltam, que são as proteínas e os ácidos nucleicos. Bem, proteína é um tipo de molécula orgânica que ela é fundamental para praticamente todo o processo vivo, né? Então, no nosso corpo, a gente tem muitas proteínas, mais de 3.000 proteínas. E essas proteínas vão ter funções de transporte de materiais, como a hemoglobina, vai ter função enzimática, como as enzimas, vai ter função hormonal, a gente vai ter função de neurotransmissor, vai ter função na produção de coloração para a pele, formação do cabelo, formação das unhas e tudo mais. Então, proteína é uma molécula assim, multifuncional. E a proteína, ela é formada de um tipo de micromolécula, né? Ela é uma macromolécula, só que ela é formada de monômeros, de pequenas partes. Essas pequenas partes são chamadas de aminoácidos. Então, é importante a gente fazer essa distinção, né? Monossacarídeo para carboidrato e aminoácidos para as proteínas. O aminoácido ele é feito basicamente, né, de um carbono central. Vou só botar aqui meu nome, né? Esquecer. E a nossa disciplina, que é. Bem, os nossos aminoácidos, eles são formados de um carbono central, chamado de carbono alfa. Esse carbono, ele é ligado a um grupo amina, por isso que é chamado de aminoácido. Ele é ligado a uma carboxila, COH. E esse carbono vai ter também uma ligação com um H, sempre, e um grupo R. Esse R é o grupo que se alterna a cada aminoácido. Então, cada aminoácido, uma leucina, isoleucina, glicina, metionina, todos os aminoácidos, 20 aminoácidos conhecidos, vão ter um grupo R diferente. É isso que diferencia um aminoácido do outro. Certo? É isso que dá a identidade do aminoácido. Duplo O? Qual seria? Aqui? Duplo O? Ah, isso. Perdão, é um carboxila. OH. 1, 2, 3, 4. Perfeito. E esse aminoácido, né, então, ele vai ter um grupo amina, um grupo carboxila, COOH, ácido orgânico, carbono alfa, que é o carbono central, hidrogênio e o grupo R, que é o grupo que se alterna. Quando a gente pega um aminoácido e liga esse aminoácido a um outro aminoácido, a gente vai repetir aqui a fórmula, né? Carbono central ligado ao grupo amina, ligado ao carbono, OH, duplo O.
grupo R1 aqui, H. Quando a gente vai conectar, né, vai formar uma proteína, a gente vai juntar um aminoácido com outro. Para fazer essa junção, a gente faz uma síntese por desidratação. Basicamente, a gente junta isso aqui, expulsa uma água e esse carbono vai se ligar a esse hidrogênio. Basicamente isso. Então, a gente vai ter dois resquícios, que a gente chama, né, de aminoácidos. Um e outro para formar uma ligação peptídica. A ligação do carbono desta molécula com o nitrogênio dessa molécula. Beleza? Ligação peptídica. Quando a gente faz centenas delas, a gente chama essa molécula que vai surgir de polipeptídeo. Polipeptídeo é uma proteína. Ou um fragmento de uma proteína, se uma proteína for complexa, ou seja, uma proteína que vai ter mais de uma cadeia polipeptídica, que a gente vai ver já o que é isso. Beleza? Então, não esqueçam, aminoácidos formam proteínas. É a menor parte da proteína. Os aminoácidos, eles podem ser essenciais ou naturais, que a gente chama de não essencial. Essencial é aquilo que eu não produzo, mas eu preciso. Então, alguns aminoácidos eu preciso consumir na minha alimentação. Ou de origem vegetal, ou de origem animal, ou origem fúngica. Tem que comer da minha alimentação. Essenciais. E aqueles que eu produzo naturalmente no meu corpo, eu chamo de naturais. Ou não essenciais. Tá? Então, aí no módulo de vocês, eu deixei uma tabelinha com a lista dos que são essenciais e dos que são naturais, né? Ou não essenciais, tá? Não, geralmente, não se pede a diferença entre eles. Assim, você saber, leucina, isso, aquilo. Tá? Então, assim, geralmente não vai ser solicitado que vocês saibam a diferença entre eles, tá? Mas, de todo modo, é interessante que vocês tenham já passado o olho nessa informação. Sigamos. As proteínas, elas podem ter 4 estruturas principais. A ordem desses aminoácidos a gente chama de estrutura primária. Isso é a identidade daquela proteína. É a ordem deles. Se eu tirar um deles do meio do caminho, eu desfiz aquela proteína. Porque a proteína ela funciona em relação à sua ordem natural. Pode acontecer disso, de eu tirar algum? Pode, mas deixou de ser a proteína que eu estou trabalhando. Então, uma hemoglobina, por exemplo, tem uma ordem de aminoácidos específica. Se eu tirar um dos aminoácidos do meio do caminho, deixa de ser uma hemoglobina. Então, é a primeira condição. Ordem dos aminoácidos, estrutura primária. Só que esses aminoácidos, eles também produzem uma estrutura secundária. Então, se eu tenho um aminoácido ligado a outro, ligado a outro, ligado a outro, ligado a outro, a ordem deles, estrutura primária. Quando eles começam a se enovelar, por conta das suas relações, né, suas aproximações, pontos de hidrogênio, ligações covalentes, vai depender do tipo de molécula, eu começo a formar a estrutura secundária dele. Depois ele se enovela ainda mais. E aí a gente já não consegue identificar bem onde é que está a posição de cada aminoácido nessa proteína. É uma estrutura terciária. E muitas vezes só uma cadeia polipeptídica não é suficiente para formar uma proteína. Eu preciso ter mais de uma cadeia. Eu chamo isso de estrutura quaternária. Então, geralmente podem ser uma cadeia de um grupo de aminoácidos e depois uma outra cadeia com outro grupo de aminoácidos. Aí eu tenho uma proteína ativa. Eu chamo isso de estrutura quaternária, tá? Se, por exemplo, eu aqueço e essa estrutura se desmancha, os aminoácidos estão lá, mas ela não é funcional. A proteína não é funcional. Ela precisa estar além da ordem correta, na forma correta. Aí eu chamo de desnaturação, né? Eu perdi a forma, eu perdi a função. Tá? Então, importa muito. Então, por isso que você não pode aquecer demais as proteínas, não pode usar um pH diferente do que ela necessita.
porque tudo isso afeta o funcionamento e a organização estrutural dela. É que nem um ovo. Por exemplo, você não pode cozinhar um ovo e descozinhar ele de novo, né? Porque na hora que você cozinha, você desidrata, tira a água, a proteína muda de forma. Todos os aminoácidos ainda estão lá, porque ele não queimou. Se você queimar o ovo, você vai queimar o ovo cozido demais, né? Mas se você queimar o ovo, você perdeu a proteína. Mas se você não queimar, você tem os aminoácidos lá. Por isso que a gente come ovo, né? Só que você não tem mais a proteína funcional. Eles estão lá, mas eles mudaram a sua ordem, porque perdeu água demais. Então, ela desnaturou. E é uma desnaturação eterna. Não tem como você desfazer o que você já fez. Ali morreu para sempre. Mas funciona na nossa alimentação porque o que nos importa são os aminoácidos. A gente não come proteína para ficar com a proteína, né? A gente come a proteína para fazer a digestão da proteína, para separar os aminoácidos, para com os aminoácidos da alimentação produzir as nossas próprias proteínas. Então não importa se ela está cozida, se ela está assada, se ela está torrada, desde que ela não esteja queimada, que aí queimou, perdeu, vai funcionar do mesmo jeito na alimentação. Tá? Por isso que não vale a pena você comprar colágeno, né? E tomar uma cápsula de colágeno, assim, porque a tendência do seu sistema digestório é desmanchar aquela substância e usar os aminoácidos. É diferente. A lactase, que também é uma proteína, né, uma enzima, ela fica um tempo funcional. Depois seu corpo digere e usa os aminoácidos. Por isso que você não toma lactase eternamente uma só. Você vai tomando toda vez que você vai comer proteínas, né? Vai comer lactose. Né? Entenderam? Belezinha? Então, as proteínas, elas têm essas quatro conformações espaciais. Um grupo bem específico, especial, bonito de proteínas são as enzimas, né? Enzima é um tipo de proteína que a gente produz que tem a função de acelerar um processo metabólico. Todo processo metabólico do corpo tem que ter energia. Se não tiver energia, ele não acontece. Só que se não houvessem as enzimas, a energia era tamanha que a gente morreria queimado pela combustão. Então, é fundamental que as enzimas aconteçam, porque aí elas reduzem a temperatura de ativação de uma determinada quebra de moléculas, e aí essa quebra pode acontecer e a gente fica vivo. A enzima, então, é um grupo especial de proteína. A proteína, a enzima, ela pode trabalhar sozinha, aí a gente diz que ela é uma enzima simples, tudo certo. Tem aquela enzima, funciona, mas pode ser que ela precise de alguma coisa junto com ela. Algum tipo de substância metálica, um ferro, pode ser que ela precise de uma vitamina, pode ser que ela precise de um sal mineral. Ela pode precisar de alguma coisa junto dela. Quando ela precisa dessa outra coisa junto dela para funcionar, aí a gente chama essa substância completa, as duas juntas, de holoenzima. É quando ela está pronta para ser usada. Só a substância que vai ser associada, eu chamo de cofator enzimático. Coenzima. Ou cofator ou coenzima. E a enzima sem o cofator eu chamo de apoenzima. Ela tem, mas está faltando, né? Que ela não vai funcionar se ela não tiver aquela substância associada a ela. Então, às vezes, você tem uma falta de uma vitamina, às vezes uma falta de um sal mineral, e aí você fica doente, fraco, todo lascado. Porque as suas enzimas, algumas enzimas podem não estar funcionando porque não tem aquela substância específica para se conectar com elas. E aí, aquele processo metabólico fundamental não acontece. Tá? Bem, o cofator é uma substância auxiliar do funcionamento de determinadas enzimas. Holoenzima. Apoenzima mais o cofator. Então, assim, às vezes eu tenho uma enzima que precisa da vitamina A. As enzimas fotorreceptoras do olho precisam da vitamina A para funcionar. Se eu não tiver a vitamina A, você pode ter todas as enzimas lá. Não vai enxergar nada. Cegueira no topo. Porque você precisa da vitamina A lá como um cofator enzimático. Entendeu? Então, ela se liga àquela enzima para fazer aquele funcionamento específico. Ela atua na quebra de determinadas substâncias, por exemplo. No processo digestório, por exemplo, a gente tem muitas enzimas, né? Ela vai pegar uma substância complexa e quebrar em pedaços menores. Pepsina, amilase salivar, amilase pancreática.
enzimas entéricas, né? Então, a gente tem um monte de enzimas que funcionam na digestão, por exemplo. Lactase, né? Algumas enzimas têm o mesmo nome da substância ase no final, né? Lactase, amilase, né? Que vem de amido, aí vem a amilase. Lactase, que quebra a lactose, do leite, né? Então, elas podem ter esse radicalzinho parecido, é diferente, mas tem um prefixo parecido com a substância que elas quebram. Aí você consegue associar melhor. São catabólicas. Podem ser anabólicas também, elas podem ajudar na formação de substâncias. O importante, um exemplo de enzima anabólica, de nome, deixa eu pensar aqui. Não vem nenhum nome na minha cabeça, eu vou pensar. Aí eu vou me lembrar, eu digo, mas pode ser também anabólica, ela também pode contribuir para a conjunção, formação de moléculas maiores. O glicogênio pode ajudar a formar moléculas assim. O que mais quer dizer? As enzimas, elas têm um funcionamento que a gente chama de encaixe induzido. Alguns livros vão falar de chave e fechadura. Mas por que, que esse termo não é adequado? Porque a ideia da chave e fechadura é que ela é perfeita, né? O encaixe induzido não é. Então, assim, a enzima está lá, bonitinha, ela vai se ligar ao substrato. A priori, a enzima e o substrato, eles são formas parecidas, mas eles não são iguais. Não é um encaixe perfeito de cara. Existe, na hora que eles se encontram, uma mudança na enzima para que ela encaixe no substrato. Então, ela é induzida a encaixar no substrato. Ela não é um encaixe perfeito de cara. Tá? Então, há uma transformação na enzima e aí ela pode quebrar a substância que interessa. Tá? Então, é encaixe induzido. Pode ser que apareça encaixe chave, fechadura? Pode ser. Os termos mais antigos, mas pode ser que apareça. Mas o mais correto é encaixe induzido. E aí tem 3 fatores principais que interferem no funcionamento de uma enzima. O pH, então se é uma enzima de ambientes neutros, né? pH 7, se você coloca ela no ambiente ácido, não funciona. Bota no ambiente básico, também não funciona. Se é uma enzima de ambientes ácidos, não adianta colocar no básico, porque ela não funciona, nem no neutro. E do mesmo jeito, se ela for de um ambiente básico, não adianta botar no ácido, porque ela também não funciona, né? Então, ela vai ter ambientes específicos para funcionar. Depende do pH dela. pH, então, é a primeira substância, a primeira característica, condição, na verdade, que vai interferir no funcionamento ou não. O segundo é a temperatura. Então, se você tem uma enzima que tem um funcionamento ideal a 30 graus, ela vai funcionar bem no 31, 32, né? Pode até dar uma aceleradinha. Chega um momento em que ela deixa de funcionar. Chegar no 36, 37, 38, morreu, né? A função da febre é dar uma levantadinha na sua temperatura, né? Para botar suas enzimas para trabalhar um pouquinho mais rápido. Mas se a sua febre sobe demais, aquilo que era positivo deixa de ser positivo, porque aí vai ficar tão alta a temperatura que a enzima desnatura. Então, a febre é só para te dar uma... A baixa febre não é ruim, pelo contrário. Você não precisa tomar um remédio quando você está com uma febrezinha de leve, né? Porque ali é importante para suas enzimas darem uma acelerada. O problema é o excesso. Chegar a 40 graus, né? Morre você e morre as bactérias também, né? Resolve o problema de um jeito um pouco, né? Um pouco meio radical, né? Resolve o problema, que é matar a bactéria, mas você morre junto, né? Então, essa elevação da temperatura básica, assim, não é tão problemática. O problema é quando excede. Mas a temperatura também é uma característica, tanto para baixo quanto para cima. A mudança dessa temperatura também vai interferir no funcionamento da enzima. E a outra coisa é a quantidade de substrato. Então, assim, se eu tenho 10 enzimas, sei lá, 10 lactases, né? Sendo um valor assim, simbólico. E 10 lactoses, está ótimo. Cada lactase vai quebrar uma lactose, e aí, com pouco tempo, você fez a digestão daquele negócio. Agora, se você tem 10 lactases e você toma quilos e quilos de lactose, é óbvio que não vai acompanhar. Então, você vai ter muito substrato e pouca enzima. Vai ser mais lento o processo de digestão, por exemplo, nesse caso. Então, a quantidade delas, que não é infinita, também interfere no tempo que aquele processo vai acontecer. Tá? Então, a quantidade de substrato também é um fator de interferência no funcionamento enzimático. Depende, porque a intolerância pode ser a não fabricação
de lactase. Então, assim, é natural que a gente não produza lactase na idade adulta. Ninguém devia estar tomando leite, né? Então, isso é natural. Se você não tem a lactase, aí realmente não tem jeito. Toda vez que você tomar leite, você vai passar mal, vai ter diarreia, porque essa lactose vai passar pelo sistema digestório e as bactérias lá do intestino grosso vão fazer a festa. E aí você vai sentir esse incômodo. Mas você pode ter uma quantidade reduzida também. Então, assim, você pode. Não é que você não produz mais, mas você produz pouco em relação ao que você produzia na infância. E aí, se você toma leite muito, né? Tá, você come bolo, aí você toma leite, aí você toma leite condensado, aí você toma bolo de leite ninho, aí, né? Aí esse excesso de lactose pode também estar interferindo, porque a sua lactase é baixa. Então, só um copo de leite, assim, com café, aí você tinha uma baixa quantidade e dava certo. Você não sentia tanto incômodo. Então, isso também pode ter essa relação. Depende da sua genética. Tem gente que, quando começa a redução, para. Tem gente que, pelo estímulo, pode dar uma subida, né? Então, vai depender. E pode ser que com o tempo também se acabe de vez. Que é o natural, né? Mas tu não tem intolerância. Ah, você tem intolerância. Ah, tá começando a ficar velha. Ah, aí, bom. E é uma ótima saída, né? Para quem gosta de leite. É diferente da alergia, né? Porque a alergia já é. Você já. O seu corpo entende que é uma substância danosa, né? A lactose, e aí ele vai reagir contra, né? A intolerância não, é só uma redução da quantidade de. Mas, mas o alérgico, ele não pode tomar leite. Porque não é um problema da presença da lactase, no caso do alérgico. O corpo já estranha a existência da proteína lá. Porque o intolerante, não. O intolerante, seu corpo tem ou pouco ou nada, mas ele aceita, se você tiver a lactase. Então, você toma o comprimido de lactase, toma o leite. Aí, aquela sua lactase vai quebrar aquela lactose, show de bola. Com o tempo, seu corpo vai digerir também a lactase, porque ela é uma proteína, então ele vai digerir ela em aminoácidos. Mas você não sente nada, se você tomou os dois, ok. No caso do alérgico, não. O problema não é a presença da lactase, é porque o corpo estranha aquela substância, ele vai combater aquela substância. É o caso do camarão. Se você é alérgico a frutos do mar, camarão, não tem nada que vá fazer a digestão desse material. O camarão é uma proteína. Deve ter diferentes enzimas, né? Pepsinas e tal, que vão fazer a digestão daquela proteína. Então, o problema não é isso. O problema é o seu corpo produzir uma substância para combater aquilo que ele reconhece como estranho. Ah, entendi. Aí, por exemplo, aquela trilha de pneumologia, quantidade pequena de pneumologia, até conseguir ter uma relação melhor. Aí não. Mas é um bloqueio, é como se você estivesse bloqueando seu sistema imunológico, né? Aí a partir de 13, segundo eles vão aumentando. Aí dá uns 30 anos. Tentando, né, conviver em paz com animais peludos e ácaros. Ácaro é péssimo, né? É péssimo conviver com ácaros. Então, jovens, proteínas é basicamente isso. Aí quando a gente for fazer as questões, a gente vai vendo, né, o que tem de novidade. Ah, nas questões eu coloquei umas que é um conteúdo que a gente vai ver depois, né? Ah, não, a gente vai ver agora, tô sendo doida. A gente vai falar agora de ácidos nucleicos, aí vem esse negócio do A, o GG, o U, tá? Pois bem, passadas as proteínas, que são de boas, maravilhosas, nós vamos falar da última molécula orgânica do nosso corpo, que são os ácidos nucleicos, né? O ácido nucleico, eles são dois tipos, né? Nós temos o DNA e temos o RNA. Ácido desoxirribonucleico, DNA, e ácido ribonucleico, RNA. São moléculas que têm função genética, né? No caso do DNA, é o material genético da gente, né? Então, o DNA, ele forma o nosso material genético,
E o RNA, ele é aquele produto, né, que vai servir para produzir nossas proteínas. Porque, no final das contas, o objetivo de ter DNA é produzir proteína para a gente sobreviver. Tem muito segredo. Então, a molécula que vai fazer esse translado entre o DNA e a produção de proteínas, de fato, é o RNA. O nosso DNA, ele é feito, né, ele é uma macromolécula e ele é feito de pequenas partes, que são chamadas de nucleotídeos. Nucleotídeo basicamente é um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, uma base nitrogenada, que aí, no caso do DNA podem ser 4, né? Adenina, timina, citosina e guanina, e um fosfato, que é uma molécula com fósforo, né? Basicamente isso. Aqui é a pentose, aqui é o fosfato, e aqui é a base nitrogenada. São 4 bases nitrogenadas, né? Como eu já disse. No caso do DNA, timina, citosina, guanina e adenina. No caso do RNA, nós também temos 4 bases nitrogenadas, né? Só que diferente do DNA, a gente não tem timina. A gente tem uracila, né? Então, também são 4, tirando a timina para colocar a uracila. A pentose do DNA é a desoxirribose. A pentose do RNA é a ribose. São açúcares, né? Então, açúcar, base nitrogenada, fosfato. Essas substâncias, né? Esses nucleotídeos, quando eles se juntam com outros nucleotídeos, é que eles vão formar a molécula complexa. Ah! Deixa eu ver aqui. Onde é que tem o ícone da câmera? Ah, sim. Liguei e desliguei, né? Pronto, agora deu certo. Obrigada. Então, quando a gente pega um nucleotídeo, a gente liga com outro nucleotídeo para formar a molécula complexa, a macromolécula. A gente liga a partir do carbono 3. Então, aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Aí eu vou colocar o fosfato aqui e vai se ligar a outra nucleotídeo. Por isso que a gente diz que o sentido da vida é 5 linha, 3 linha, não? 5, 3, 5, 3 e assim sucessivamente. A gente vai falar também, quando a gente for falar de construção da molécula, né, de replicação do DNA, a gente vai ver como é que é o processo de conjunção, de junção de nucleotídeos, tá? Mas só lembrar que o DNA e o RNA são moléculas formadas com esses nucleotídeos. Deixa eu ver outra informação relevante para nós. Fosfodiéster. Isso. Ligação de hidrogênio. Exatamente. Importante lembrar que no caso do DNA, que é uma molécula de fita dupla, né? Eu tenho a ligação da adenina com a timina, né? E da guanina com a citosina. Exatamente. Como são 3 ligações de hidrogênio, são ligações fortes, é mais difícil de quebrar. No caso da adenina com a timina, é mais simples, porque só são 2 ligações. A adenina e a guanina são bases púricas. A timina, a citosina e a uracilo são bases pirimídicas. Como é que a gente decora esse tipo de coisa? Coisas idiotas, tipo assim, água pura, purinas, AG. O resto, pirimídica. Funciona? Funciona, né? Que eu decorei, vocês também podem decorar. Tá? Mas faz uns 10 anos que eu decorei. Então, adenina e guanina são bases púricas. Timina, citosina e uracila são bases pirimídicas. Beleza? Deixa eu ver o que mais que tem de interessante para falar do DNA para nós. Eu acho que DNA um tema tão de boas. RNA. O RNA, ele é uma molécula de fita simples, né? E ele tem 3 tipos de RNA principais. O RNA mensageiro, que é aquele feito diretamente pelo DNA, né? Então, eu pego o DNA, abro o DNA, copio, faço um RNA mensageiro. Eu também tenho o RNA transportador,
que é aquele que vai ficar lá no citoplasma ajudando o ribossomo a montar as proteínas. E tem o RNA ribossomal, que ele fica lá no ribossomo e ajuda a produzir o próprio ribossomo. Tá? Então, são os 3 tipos de RNAs principais. É isso. Dúvidas? Perguntinhas? Vamos agora aproveitar para fazer as nossas questões, tanto do módulo, como também do TD que eu trouxe para vocês. E aí a gente vai tirando as dúvidas que faltarem. Quem está em casa, gente, eu coloquei esse TD de hoje lá no grupo já, para vocês também fazerem. E aí a gente vai tirando as dúvidas uma por uma, beleza? Então, partiu fazer o TD. Oi. Posso. Questão número 12 do módulo. Deixa eu pegar aqui as questões do módulo que eu tenho aqui no meu celular. A 1 e a 2? Beleza. Vou pegar aqui. Aqui as questões. Quem estiver em casa, gente, eu vou resolver a 1 e a 2 do módulo, então vocês podem também pegar para acompanhar a resolução. A 1 do TD? Deixa eu só fazer a 2 do módulo, aí eu vou para a 1 do TD. Do TD? Então, eu vou fazer a 2 do módulo, a 1 e a 3 do TD. Minas. 2, né? Do TD. Beleza, do módulo. O jejum é parte de muitas culturas e religiões. Alguns acreditam que este limpa o corpo e a alma e encoraja o despertar espiritual. Sabe-se que na privação prolongada de alimentos ocorre a degradação das proteínas musculares, o que poderia afetar o pH do sangue. Nesse contexto, o pH do sangue é alterado em função da. Então, eu vou pegar as proteínas, né? Tipo, se eu não tenho o que comer, eu também não tenho. Se eu passo muito tempo sem comer, eu não tenho mais glicogênio no meu fígado. Se eu não tenho glicogênio, eu preciso encontrar uma outra fonte de alimento, que pode ser lipídios, mas podem ser proteínas também. Depende da sua composição biológica. Tem determinados lipídios que o corpo prefere não mexer. Então, geralmente, esses lipídios que formam a palmilha das mãos, dos pés, né? Seios, glúteos, são lipídios que ficam lá. Geralmente, ele consome a barriga, o braço, né? Queixo. Então, ele vai consumindo os lipídios de algumas regiões. Outras são conservadas um pouco mais, porque não estão relacionados a acúmulo de energia, estão mais relacionados à proteção física, né? Proteção termológica, né? E aí, o corpo vai preferir consumir, então, proteínas. E aí, o músculo, né, coitado, vai ser um dos mais afetados. Então, ele quer saber por que o pH vai ser alterado na medida em que eu vou consumir as proteínas. A. Degradação das proteínas em monossacarídeos essenciais à liberação de H+, no meio celular. Proteína. Qual é a menor parte da proteína? Aminoácido. Então, já cortou, né? Monossacarídeo é carboidrato. Morreu a A. B. Alta atividade do ciclo da ureia, que converte a amônia em íon amônio, e este acidifica o sangue. Ciclo da ureia, vamos lá. C. Elevada desaminação oxidativa dos aminoácidos, o que determina aumento de amônia no sangue. D. Ação de enzimas que catalisam a conversão de grupos aminos em ureia, alcalinizando o sangue. Não vou alcalinizar, eu vou acidificar. E. Conversão dos aminoácidos nos seus alfa-cetoácidos correspondentes, elevando a concentração de ácido cítrico. Também não. Então, vamos lá. Nessa questão, a correta vai ser a C. Porque o que acontece? Lembra que a proteína, o aminoácido, ele tem alguns componentes principais, né?
eu tenho carboidrato, aliás, carboidrato não, perdão, tenho carbono central. Então, eu tenho o carbono central, eu tenho grupamina, eu tenho o H, eu tenho o R, tenho a carboxila, né? Eu vou precisar de fonte energética. Geralmente, as fontes energéticas estão nas ligações de carbono. Então, me interessa a ligação de carbono, as minhas principais fontes energéticas. Para isso, eu preciso remover o resto, preciso desmanchar essa molécula. Então, eu vou retirando o H, vou tirando o H, vou tirando o H+. E aí, nesse processo de desaminação, ou seja, de retirada da amônia, para ficar com a minha ligação de carbono, que é a minha ligação altamente energética, eu estou aumentando os H+, estou aumentando a minha quantidade de amina, que é produto para a ureia. Então, eu estou acidificando pelo excesso de amina que eu estou colocando no meu sangue, para quebrar o aminoácido. Tá? Então, é por isso que eu tenho um aumento da minha acidez sanguínea, pela presença dessa substância que vai formar amônia. É basicamente isso. Do ciclo que não é nem no ciclo da ureia que isso vai acontecer. Isso vai acontecer na própria célula para cadeia transportadora. Assim, eu vou utilizar, mas não é para formação de ureia. Eu vou utilizar para a produção de energia. Não é no ciclo da ureia. Aí vocês queriam quais? Do A1, né? 1 e A3, né? A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de um fungo, constituído de 7 códons. Códons são essas trincas, né? Está escrita a seguir. Então, o primeiro trinca é A U G, a segunda A U G é a trinca inicial, né? Então, toda a proteína começa com A U G. O U, G, U, U, C, A, U, G, U, A, U, G, A, G, U, U, A, G. Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes, então eles foram alterando algumas delas de modo aleatório. Sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução. Então, eu deixo de produzir uma proteína à medida em que aparece um AUG ou que aparece o UAA. Toda vez que aparecer isso, acabou a proteína. Qual mutação produzirá a menor proteína? Ou seja, onde é que eu posso mexer nessa cadeia de 7 trincas em que eu vou ter uma parada menor? E o que vai resultar é menor. Ó, na análise é o seguinte, deleção de G no códon 3. Se eu tirar o G do códon 3, aí eu vou ficar com A, o G, aí eu vou ficar com U, eu tenho assim, né? A, o G, U, G, U, C, A, U, G, A, G, U, A, G. Eu tenho isso aqui, né? Aí na primeira ele diz o seguinte, na A, deleção do G no códon 3. Se eu tirar esse G aqui, aí eu vou ficar U, C, A, U, G, U, A, né? Eu tô só substituindo, né? Só trazendo. Então, se eu tirei esse G, eu fiquei C, trouxe para cá. U, trouxe para cá. A, trouxe para cá. A, G. Parei em algum lugar? Não, porque para parar eu tenho que ter o AG ou o A. Não apareceu nenhum desses dois. Logo, se eu tirar esse G, eu não paro a transcrição. Então, a proteína continua até parar. Então, não dá para dizer que é a A.
Hum. Não, porque aí ela vai... Aqui não... Essa trinca não tem função. Ela morreu. Mas aí ela pode dar prosseguimento, né? Ela vai continuar a transcrição até parar. Se deletar o G e ela tiver continuidade, ela vai continuar a transcrição até ter uma comparada. Pode causar ou não, a gente não sabe. Porque depende do que é o próximo, né? Pode ser que seja o mesmo, pode ser que seja outro, porque a gente vai ver mais na frente que o código genético ele é degenerado, né? Então, muitas vezes, uma mesma trinca gera, né? Trincas diferentes geram o mesmo aminoácido, então uma coisa sai pela outra, né? Então, nesse caso, foi só não parou. Aí na dele diz substituição do C por 1 no códon 4. Então, eu continuo normalzinho aqui. Mas aí ele me disse que eu substituí o C do 4 por o U. Aí ficou U, A, A. Terminou. Então, ficou 1, 2, 3 e 4. 4 trincas no item B. Aí no B ele me deu 4. Beleza, vamos botar 4 no item B. No primeiro não, foi mais do que 7. Então, eu já descarto o primeiro. No segundo, no item B, parou no 4. No terceiro, ele diz substituição do G por C no códon 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos G por C. Deixa eu deixar aqui, ou seja, vem para cá. A, C, U. Não faz diferença, porque não virou um código de parada. Então, continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não diminuiu. Então, no C, eu tenho 7 aminoácidos na minha proteína. Na dele diz substituição do A por G no códon 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A por G, né? A, G, G. Também não parou. Então, morreu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 do mesmo jeito. E no item E, deleção dos 2 primeiros nucleotídeos no códon 5. Nucleotídeo. Aí que não tem nada a ver mesmo, né? Não tem como deletar nucleotídeo aqui. Seria remoção. Só que ele não está me dando nucleotídeo, né? Então, a E não tem sentido nenhum. Então, se eu observar, onde eu vou encontrar a menor proteína com as alterações propostas, é no item B. Cada uma dessas significa uma... Quando eu vou fazer a transcrição do DNA para o RNA, cada letrinha dessa é um aminoácido. Aminoácido não, perdão, é um nucleotídeo. Forma um códon, exatamente. 3 nucleotídeos, um códon. Sim, perdão, Deleção dos 2 primeiros nucleotídeos no códon 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu deletar o IG, vai ficar o AG. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Vai ficar 5 na verdade, na E. Ainda assim, ela não é menor. O AG. Mas o AG vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Ainda assim é maior do que a 4. Então, a... morreu. Para ali mesmo. Aqui é o códon de parada. Quando para, ela quebra e não tem mais proteína. Não, é só para formar a proteína. Porque a proteína para ali, o RNA transportador não tem mais o que carregar, e aí o ribossomo solta a proteína. Então, geralmente, é natural que o códon de parada já seja o final, entendeu? Ele não tem mais nada depois. Ele copia o DNA até o códon de parada. Depois ele já sabe que encerrou. Então, aí é o item B, né? Qual era a outra? 3. Envolvidas na regulação da divisão celular, as proteínas VRK1 e VRK2. Perdão, 3. Fenômenos epigenéticos. Vocês sabem o que é epigenética?
Epigenética é todo fenômeno que altera uma característica, mas não altera necessariamente o DNA. Na verdade, não altera o DNA, mas ela altera uma característica. Epigenética, por exemplo, você pode ter obesidade por uma condição ambiental, uma mudança na forma que o seu gene se expressa, mas não mudou o seu DNA. Pode ser que você não tenha o gene para a obesidade, mas as condições ambientais que o seu DNA foi exposto, que você foi exposto, te deram aquela característica naquele momento. Não, porque aí tem mutação. Aí tem mutação no DNA. Aí, geralmente não é epigenético. Fenômenos epigenéticos levam a modificações do DNA e das histonas, que influenciam o remodelamento da cromatina e, consequentemente, a disponibilização ou não de genes para a transcrição. O que ele quis dizer, né? Nosso DNA ele é enrolado nas histonas, né? São proteínas que nosso DNA se enrola para melhor ser guardado. Tem regiões do DNA que elas ficam muito bem escondidas. Então, você pode ter o gene para um câncer, mas ele está tão bem escondido, enrolado na histona, que esse gene não se expressa, ele não pode ser transcrito. Ele não pode ser transformado de RNA, de DNA para RNA, porque ele está lá bem escondidinho. Só que, dependendo das condições ambientais que a sua célula está submetida, pode ser que esse gene apareça, ou pode ser que essas histonas se modifiquem. E aí, de alguma maneira, esse gene vai aparecer. Então, você não mudou o seu DNA. Você só fez uma modificação na forma dele. Né? Se as bases nitrogenadas continuam lá bonitinhas. O que você mudou foi a conformação espacial dele. Aí a gente chama isso de epigenética. Aí o que acontece? De onde é que esse fenômenos epigenéticos? De onde é que esse fenômeno epigenético ele vai atuar, né? Ele vai atuar a regulação da expressão gênica, ou seja, regular a forma como o seu gene vai ser expresso, vai ser apresentado, vai ser transcrito. B, alteração nas sequências de bases. Alteração é mudança. E a epigenética diz sobre não mudou, né? Então, morreu, não tem mudança. Correção de mutações de determinados genes. Correção é mudança. Não pode ter mudança. D, associação dos ribossomos ao RNA mensageiro. Está fora do núcleo, né? Epigenética, a gente fala do núcleo, do DNA. Então, está fora também. Alteração na sequência de aminoácidos das histonas? Também não, porque eu tenho que ter alguma coisa no DNA. Só mudar a histona não é suficiente para que o DNA mude, tá? Então, a única coisa que mudou aí foi a regulação da expressão gênica. Ou seja, eu mudei a forma com que aquele gene pode ser expresso ou escondido. É isso que me deu aquela característica ou não. Tá? Então, não mudei ele. Ele está lá. Eu só consegui fazer com que ele fosse expresso. Nas mulheres? Sim. Pode ser, mas ele é menos relevante no processo de expressão. Né? O outro gene, que por acaso, né, a outra fita de DNA, né, X, que por acaso vai se expressar, ela é mais relevante do que a que ficou silenciada. Mas pode ser que ela tenha relevância também. Raro, assim, não é que seja raro, mas é mais improvável, porque tem uma fita que vai ser prioritária, uma fita X que vai ser prioritária no processo de produção proteica. Então, aí a 3 é a regulação da expressão gênica. O que mais? 9. Pronto. Boa e velha questão do Enem, né? A reação em cadeia da polimerase, o PCR, é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos em todas as áreas da identificação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, 2 entre as bases da adenina e timina e 3 entre as bases do guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada, pelo aumento da temperatura quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas.
Qual do segmento de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento de temperatura na reação de PCR? Então, o que a gente vai olhar simplesmente é qual das ligações é mais fácil de quebrar? Adenina com timina, né? Porque são duas ligações de hidrogênio. Então, qual dessas fitas eu vou aquecer e ela vai quebrar mais rápido as ligações? As que tiverem de cara mais adenina com timina ligadas. Então, aí eu estou vendo, ó, na A eu já começo com citosina e guanina, já é uma ligação forte. Na B eu começo com citosina e guanina, é forte. Na C eu tenho 4 ligações de adenina com timina, mais fácil de quebrar. Na D eu tenho 3 e na E eu começo com guanina e citosina. Por isso que é a C. São 4 ligações numa porrada só. Qual? 11. Os ácidos nucleicos são macromoléculas que compõem o material genético de todos os seres vivos. Sobre os ácidos nucleicos, assinale o correto. A. O DNA replicado por meio de um processo denominado transcrição gênica? Não, DNA, replicação do DNA, o nome, né? Então, não tem nada de transcrição. B. O RNA mensageiro é sintetizado a partir do RNA transportador? Não, o RNA mensageiro é produzido a partir da transcrição do DNA. Né? Então, não é pelo transportador, não. É pela transcrição do DNA. C. Os vírus são seres unicelulares e seus ácidos nucleicos são muito importantes para estudos microbiológicos. Ai, meu Deus. D. Uma cadeia polipeptídica é o resultado da união de aminoácidos em função da sequência de códons do RNA mensageiro. Uma cadeia polipeptídica é o resultado da união de aminoácidos em função da sequência de códons do RNA mensageiro. Correto. Né? E você viu nascer no celular, né? Clássica, né? Mas, não fosse essa informação, a C podia estar correta, né? Não. Ah, pronto. Pronto. Acontece o seguinte. Eu tenho o DNA. A gente vai falar disso lá em introdução, mas vamos lá. A gente tem o RNA, o DNA, certo? O DNA, ele vai ser transcrito em RNA mensageiro, tá? Então, eu tenho o DNA, que carrega a informação. E tem a produção do RNA mensageiro. O que acontece? Então, imagina que aqui eu tenha a adenina ligada à timina, citosina ligada à guanina, tá? Quando essa fita abre, vou fazer aqui, ó, eu tenho ela, a fita de DNA, e essa fita vai ter as suas ligações. Adenina ligada à timina, citosina ligada à guanina, timina ligada à adenina, guanina ligada à citosina e assim vai. Quando a gente abre essa fita, uma delas vai servir de fita molde para produzir o RNA mensageiro. Esse RNA, vamos supor que eu usei essa fita como fita molde. Aí eu produzi aqui um RNA mensageiro. Se essa fita é a fita molde, o RNA mensageiro vai ser complementar a ela, complementar entre aspas, mas ele vai ter bases que vão se emparelhar com elas, por assim dizer. Então, se eu tenho uma adenina no DNA, o que eu vou ter lá no RNA? Se eu tenho uma citosina no DNA, eu vou ter uma guanina. Se eu tenho uma timina, adenina. Se eu tenho uma guanina, citosina. Tá? Então, a cada 3 dessas, eu tenho um códon. Tá? Eu tenho um códon. Aí eu vou ter meu ribossomo, RNA ribossomal dentro dele, e aí essa fita vai passar aqui dentro, com o seu código. U, G, A, C, certo?
O transportador, mais ou menos assim, ele vai trazer o anticódon. O anticódon vai ser complementar ao códon. Então, se eu tenho o GA, ele vai trazer aqui ACU, né? Esse ACU vai ser um aminoácido que ele vai trazer para formar a proteína. Certo? Códon, anticódon. Beleza? Então, esse aminoácido, no fim das contas, ele vai ser trazido, cada aminoácido desse, pelo RNA transportador, que vai se ligar ao RNA mensageiro dentro do ribossomo, para formar a proteína. É só a trinca complementar do códon. O códon está aqui. Então, o anticódon é o seu complementar. Vai trazer o aminoácido. Essa trinca apresenta o aminoácido. Porque ele só se identifica com o RNA. Então, assim, ele é dependente do mensageiro. E o mensageiro é dependente do DNA. E aí, o que mais? Transcrição, tradução. Tradução é a produção da proteína. Quatro do módulo. Aqui, né? As proteínas são diferentes. As proteínas são diferentes em vários aspectos. Muitas diferenças funcionais são devidas a diferenças estruturais. Sobre as proteínas, analise o exposto nas afirmativas 1, 2 e 3. 1. Garantem suporte, forma e proteção externa aos vertebrados. É o caso, por exemplo, da quitina, é o caso da queratina, né, as nossas unhas, cabelo, tudo isso. São proteínas de suporte, proteção do corpo. 2. Atuam como enzimas e também exercem funções reguladoras. As enzimas, né, do sistema digestório, por exemplo, são reguladoras. Hormônios, por exemplo. 3. Podem atuar como transportadoras de oxigênio, hemoglobina, por exemplo. Aí ele quer que você, que ele é bem preciso, né? Ele vai querer que você conheça elas. As proteínas, elas têm duas formas, né? Elas podem ser fibrilares ou globulares. A fibrilar, ela parece uma corda e a globular, ela é mais arredondada. A hemoglobina, ela é mais globular, ela é mais redondinha, porque ela é feita de várias partes, para essas partes se conectam. Geralmente, quando é uma proteína simples, ela é só um novelo. No caso da proteína complexa, a hemoglobina, a gente também tem quaternária, exatamente. Elas são geralmente redondinhas. Aí, sobre as proteínas, né? É correto afirmar. A. De maneira geral, as funções apresentadas em 1 e 2, suporte, proteção e regulador enzima, são desempenhadas por proteínas fibrosas, correto? E por proteínas globulares, respectivamente. No caso das reguladoras, dos hormônios. Isso está correto. É difícil saber isso? É uma pergunta muito específica, porque, de fato, você não tem como adivinhar cada uma das proteínas, mas isso é verdade. B. As funções apresentadas em 1 e 3, ou seja, suporte e transportadora, são desempenhadas pelas proteínas globulares, desconsiderando as exceções. Suporte não, suporte, as enzimas geralmente, geralmente o suporte é fibra, porque fibra muscular, por exemplo, linha reta, né? Terciária. Ela geralmente não tem a quaternária, pode ser que tenha,
Mas geralmente o suporte, por exemplo, a fibra muscular, ela é uma fibra, ela é uma linha reta, né? Por quê? Porque ela precisa esticar e voltar. Colágeno, estica e volta. Ela não pode ser redonda, ela tem que ser cano. Então, por isso que a gente diz que elas são fibrosas, porque elas têm essa forma de suporte. É um cano que vai e volta, é uma mola. Pode, pelo calor do mesmo jeito, pelo pH. Como assim? Geralmente é só, eu vou usar esse material dentro da cadeia do ciclo de Krebs. Eu vou pegar esse material, vou convertê-lo para um tipo de material energético. Não é nem desnaturação, porque eu vou usar água para quebrar, de todo modo, eu não vou tirar água. Eu vou utilizar água para ajudar outras enzimas a quebrar essa proteína. Então, não é nem um problema de desnaturação, não. É consumo orgânico direto. Então, eu vou usar ele como fonte de energia, de alimento, a proteína. Então, assim, o que a gente pode lembrar das formas? Proteínas fibrosas, elas geralmente são as de sustentação. Músculo é sustentação, colágeno é sustentação, queratina é sustentação. São proteínas que aguentam o impacto de serem comprimidas e puxadas. São a suporte. Né? Então, são fibrosas, elas têm um formato mais de corda. As globulares não, elas têm função mais de carreamento, porque aí elas são grandes e redondas e são formadas de várias partes. Então, dentro delas cabem outras moléculas. Cabe o ferro, cabe o cromo, cabe o cobre. E aí ele fica ali dentro. Então, geralmente, as globulares são mais arredondadas. Por isso que ele está dizendo aí que, no caso da suporte, é fibrosa, e no caso da reguladora, da enzima, é globular, porque a enzima vai ter o cofator, ele vai ficar dentro. O próprio substrato vai se encaixar nessa posição arredondada dela. Então, elas têm funções e formas diferentes. Glicoproteína, glicocálice, por exemplo, podem ser. Elas geralmente têm um formatozinho mais, acho que mais fibroso, assim, porque ela é, parece um Y, né? A outras moléculas. Depende delas. Geralmente, por exemplo, o glicocálice, que é um não, glicoproteína, ela é, parece um Y, ela é mais fibrosa. Ela não é tão arredondadinha. Depende da estrutura. Por isso que é difícil saber, porque depende da função e da estrutura. Né? Então, saber uma por uma assim é puxado, né? Então, vamos ver aqui. Então, a A está correta. Aí, na B, ele vai dizer, ó, as funções apresentadas em 1, que é suporte, e 3, que é a hemoglobina, são desempenhadas pelas proteínas globulares e as considerações? Não. Suporte é fibrosa. C. Funções apresentadas em 1 e 3 são respectivamente desempenhadas pela quitina e hemoglobina. Suporte não é quitina, né? Pode ter queratina, pode ser, no nosso caso, o colágeno, as proteínas fibrosas do músculo, né? A quitina e miosina, não quitina. E a hemoglobina, sim, ela é a proteína do 3, né? A transportadora de oxigênio. D. As funções desempenhadas em 1, 2 e 3 podem ser desempenhadas por qualquer tipo de proteína? Não. O que interfere na seleção de uma ou outra é o peso molecular, de jeito nenhum. É a forma dela, né? Que a forma dela pode ou não dar sustentação, pode ou não servir para transporte. Tá? Então, aí é o item A. 14 do TD, a 11 do módulo ou do TD? Vamos para 11 e para 14. 12? 12 do TD. 12 e 14, né? Define-se genoma como conjunto de todo o material genético de uma espécie, que na maioria dos casos são as moléculas de DNA. Durante muito tempo, especulou-se sobre a possível relação entre o tamanho do genoma, medido pelo número de pares de bases, né, bases nitrogenadas, o número de proteínas produzidas e a complexidade do organismo. As primeiras respostas começam a aparecer e já deixam claro que essa relação não existe, como mostra a tabela. Então, por exemplo, o arroz tem um genoma de 5 milhões de pares de base, e ele produz 224 mil proteínas.
O camundongo tem menos bases do que o arroz, né? E produz mais proteínas do que o arroz. O homem tem menos bases que o camundongo, é pior que um rato, né? E produz muito mais proteínas do que o rato. Aliás, o camundongo, né? Que aí tem separado o ratinho. O ratinho tem menos do que a gente e menos proteínas, e a mosca da fruta tem menos e menos, né? Mas é que não tem muita relação, né? Você pode ter um DNA menor, mas ter mais proteína, e pode ter um DNA maior e menos proteína, e aí cada um vai, cada um. De acordo com as informações acima, o conjunto de genes de um organismo define o seu DNA? Não, né? Porque tem outras partes do DNA que não são gene, né? Tem partes do DNA que não formam gene, porque gene é para ser transcrito em RNA e proteína, mas o DNA não é só isso. B, a produção de proteínas não está vinculada à molécula de DNA? Pelo amor de Deus, tá, né? Preciso do... O tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao número de proteínas produzidas pelo organismo. Correto. Eu posso ter um genoma gigantesco e ter poucas proteínas. Ou posso ter um genoma menor e muitas proteínas. Porque depende do número de genes, no final das contas. Então, a C está correta, né? Aí, quanto mais complexo o organismo, maior o tamanho do seu genoma. É muito, assim, esse negócio de complexo é muito relativo, né? Por que é que eu posso dizer por que, que o arroz não é mais complexo do que eu? Sei lá, né? Vai que o arroz tem sentimentos. Não sei. Dá para saber. Genomas com mais de 1 bilhão de pares de bases são encontrados apenas em seres vertebrados? A gente viu que não, né? O arroz tem 5 bilhões, 5 milhões, né? 5 bilhões, né? São 3. Mil, milhões, bilhões, né? O arroz tem muitos pares de base, né? Tá? Então, beleza? É daí que vem esse trabalho todo. Tá bom? O Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2020. No Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, 4 em cada 10 famílias não tiveram acesso de água regular e permanente a quantidade suficiente de comida entre a fome declarada. Pergunta, né? A diversidade dos alimentos ingeridos garante nutrientes para o desempenho ideal das funções do organismo. Assinale alternativas sobre os nutrientes e sua importância para a saúde humana. Item A. A hidrólise dos carboidratos essenciais fornece aminoácidos para a formação das proteínas, as quais têm função construtora de diferentes tecidos. Hidrólise de carboidrato fornece aminoácidos? Não, né? Monossacarídeos. Se fosse proteína, era aminoácido, mas como é carboidrato, é monossacarídeo, né? B. Os lipídios contêm desoxirriboses e ácidos graxos, constituem as membranas plasmáticas e participam da síntese de colesterol no organismo. Contém desoxirribose? Não, né? Quem contém desoxirribose é o DNA, né? Então, esse açúcar aí, a desoxirribose, é só do DNA. Ácido graxo, sim, cadeias longas de carbono. Mas o erro está só aí, na desoxirribose, né? C. Os sais minerais são substâncias inorgânicas, ok? Essenciais para diversas funções do organismo, como a síntese de glicogênio, de proteínas e de vitaminas. Porque os sais minerais, eles são cofatores enzimáticos. Então, todo mundo usa ele para alguma coisa. Por isso que a C está corretinha. Não, para tudo. Eles são cofatores enzimáticos, e aí a enzima serve para tudo, né? D. As vitaminas atuam como antioxidantes e são substâncias energéticas cuja composição fornece ao organismo glicídios utilizados na respiração celular. Não, né? Vitamina não é energética, ela é reguladora. Né? Energéticos são os lipídios e os carboidratos. Então a D está errada também. Nosso funcionamento da enzima. Geralmente, como a enzima tem uma formação, às vezes ela precisa só de um detalhezinho ali para ela ser concluída, por assim dizer, para que ela possa se ligar ao substrato. Encaixe, inclusive. A D de dado? Porque as vitaminas não são energéticas, elas são reguladoras. Energética é carboidrato e lipídio. Assim, a vitamina E, a vitamina C são antioxidantes.
mas elas não são energéticas. E muito não fornece glicídio, né? Glicídio é carboidrato. Posso. Primeira questão, item B de bola. Segunda questão, D de dado. Terceira questão, A de amor. Quarta questão, C de casa. Quinta questão, C de casa. Sexta questão, D de dado. Sétima questão, A de amor. Oitava questão, de D de dado. Nona questão, C de casa. Décima questão, C de casa. 11ª, D de dado. 12ª, C de casa. 13ª, E de elefante. 14ª, C de casa. 15ª, B de bola. 16ª, E de elefante. 17, A de amor. 18, D de dado. 19, B de bola. 20, 18, D de dado. 19, B de bola. 20, C de casa. 21, D de dado. 22, D de dado. 23, E de elefante. E 24, A de amor. 17. Analise o esquema de uma célula adulta. É uma célula só pela cara. O que vocês diriam aí? É uma célula vegetal. Ela é quadradinha. Ó. Essa bacia d'água aí é um vacúolo, né? Ó, lembrar, é uma célula vegetal. Tem vacúolo, né? Só por aí a gente já mata. A gente representa quadrada por causa da parede, porque a parede dá uma rigidez a ela e a gente desenha quadrada. A gente desenha redondinha a célula animal, porque ela é menos conformada, assim, né? De uma forma menos específica. Então, aí ele quer que você diga o que tem na 1, na 2, na 3, na 4, né? Vamos lá. Eu tenho a parede. A parede é feita de quê? Celulose. Celulose é glicídio, né? Carboidrato. Aí a 2 eu tenho a membrana. A membrana é feita de lipídio, né? Fosfolipídio. O 3 eu tenho vacúolo. O vacúolo tem água, né? Tá aí bem azulzinho. E o 4 é o núcleo. E no núcleo eu tenho ácido nucleico. Por isso que é a A. Dia 7. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, pois tá aí, sendo boa parte desse código construído de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como? O que é o código genético? O código genético, ele é basicamente as trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Esse é o código genético. Por que ele é universal? Porque em qualquer DNA do mundo, se eu tiver sei lá, UGA vai ser o mesmo aminoácido. Não faz diferença. Codifica aminoácido. Basicamente é o item A, ó. Trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Isso é o código genético. Ele é universal porque em qualquer espécie nós temos para todas. Onde eu tiver um UGA, eu tenho o mesmo aminoácido para todas. Todas. Porque é o mesmo aminoácido. Não, o mesmo, tipo assim, o GA. Não, é o contrário. Vários aminoácidos podem. Aliás, um aminoácido pode ser feito. É.
Não. O mesmo aminoácido pode ser formado de códons diferentes. Entendeu? Por exemplo, eu posso ter, sei lá, um exemplo aqui tosco, só para... Por exemplo, eu posso ter AA e, sei lá, AAC. Pode ser uma leucina e uma leucina, ou seja, o mesmo aminoácido, só são 20 aminoácidos, são 64 códons. Ou seja, o mesmo aminoácido pode ser feito de códons diferentes. Entendeu? Por isso, ó, por exemplo, isso aqui parece uma, sei lá, um exemplo aqui, uma leucina. Leucina e leucina. Entendeu? Por isso que eu posso ter uma mutação, de repente, por causa do destino trocou o A pelo C, não tem diferença. Porque continua sendo a leucina. Porque só são 20 aminoácidos para 64 códons. É. Então, assim, na hora que tiver aqui, sei lá, UGA, é um aminoácido lá, a glicina. Então, ele vai trazer uma glicina. Certo? Aí pode ser, sei lá, UGC e o GC também ser uma glicina. Entendeu? Então, às vezes, códons diferentes, trincas diferentes, formam o mesmo aminoácido. É. Isso. É. Porque são só 20 aminoácidos para 64 códons. Então, um códon pode gerar vários. Não. Um códon faz apenas um aminoácido. Entendeu? Um códon sempre um aminoácido. Onde eu tiver, sei lá, eternamente. Mas o AC eternamente também dá leucemia. Nunca. Nunca. A AC é universal. Onde eu tiver a AC, sempre aquele aminoácido. Entendeu? Essa é a diferença. Por isso que ele é universal. Uhum. Pode. Exatamente. Eu posso mudar o códon e continuar sendo o mesmo aminoácido. Isso. Aí tem uma tabelinha eu botei uma tabelinha num dos módulos de vocês. Tem uma dos módulos, esse é o 3, que vai aparecer essa tabelinha, porque a gente vai estudar essa replicação. Aí tem a tabelinha lá do código. Por isso que a gente diz que o código genético é degenerado. Tem a tabelinha aqui nessa... Tem, só não tem dizendo o código, né? Não tem, porque a gente não estudou o código ainda. Mas tem um dos módulos que vai ter o código. Aí, posso, claro. 10ª questão. Ui. 10ª questão. Atente à seguinte representação química estrutural de um aminoácido. Então, eu tenho o carbono central, tenho a amina, a carboxila, hidrogênio. Do módulo. Os ácidos nucleicos são assim denominados devido ao seu caráter ácido em razão de terem sido originalmente descobertos no núcleo da célula. Sobre essas moléculas, podemos afirmar corretamente. Vamos lá, corretamente. A. As duas cadeias polinucleotídeas de DNA se orientam de forma antiparalela e mantêm-se unidas por ligação fosfodiética. Uma se liga à outra por ligação de hidrogênio. Né? Então, aí que está o erro, né? É antiparalela, mas é ligação de hidrogênio. É porque... Isso. Porque uma fica meio que de cabeça para baixo, né, em relação à outra. Mas é ligação de hidrogênio. B. Uma das diferenças entre os dois tipos de ácidos nucleicos é a sua localização dentro da célula. O DNA somente no núcleo e o RNA somente no citoplasma. Eu tenho RNA dentro do núcleo. Nucleolo. É uma
Eu tenho RNA dentro do núcleo no nucleolo, que é uma região dentro do núcleo que vai estar associada à produção de ribossomos e de RNA, RNA ribosomal. Então, essa aí também está errada. Na cadeia polinuclear, os nucleotídeos se ligam uns aos outros por meio de ligações de hidrogênio. Fica assim. Não tem ligação na RNA. Ele é feito simples. Os nucleotídeos se ligam por ligação fosfodiéster, porque um vai ligar o outro, né? Mas não tem ligação de hidrogênio. Não, porque não tem base nitrogenada na RNA ligada. Se fosse um DNA, aí sim, aí era tudo diferente, era outra questão. D. Na composição dos nucleotídeos dessas moléculas são encontradas uma hexose, um fosfato e uma base nitrogenada. Pentose. É. Se no DNA de uma célula forem encontradas 18% de nucleotídeos com a base nitrogenada de timina, serão encontrados também 32% de nucleotídeos com a base nitrogenada de citosina. É, só lembrar, 100%, né? Tudo tem que fechar 100%. Aí eu tenho isso. 18% de timina, 18% de adenina. Aí 18 com 18, 36, né? 36 menos 100, 64. Dividido por 2, 32. 32 de citosina, 32 de guanina. Mais alguma? Claro. Pode dizer. Não, que dois. A 15. Eu gosto de resolver a questão, eu acho que aqui. 15. Os gráficos ilustram a atividade catalítica das enzimas em função da temperatura e do pH. A rapidez da reação, temperatura. Então, essa enzima aí, ela está ótima a 40 graus, né? É a rapidez da reação. A pepsina, ela está ótima no pH 2, né? Mas a maioria das enzimas está ótima no pH neutro, né? Ali entre os 7. Aí ele está dizendo o seguinte: a pepsina é uma enzima presente no suco gástrico, que catalisa a hidrólise de proteínas, como a albumina, constituinte da clara do ovo. Ela quebra proteínas do ovo, né? Entre outras. Em um experimento, foram utilizados 5 tubos de ensaio contendo quantidades iguais de clara de ovo cozida e quantidades iguais de pepsina. A esses tubos mantidos em diferentes temperaturas foram acrescentadas iguais volumes de diferentes soluções aquosas. Assinale a alternativa que indica corretamente qual tubo de ensaio teve a albumina transformada mais rapidamente. O NaOH é o que forma em ácido, né? O estômago. Aí vamos lá, ele me disse que na A ele botou a pepsina, botou a solução de NaOH na concentração de 10 a menos 2 mols por litro, a clara de ovo, temperatura 40 graus. Uma temperatura razoável, né? Como ele disse aí, 40 graus é uma temperatura ótima, né? De reação. Aí... nesse caso, exatamente, não, a temperatura tá boa, mas é porque ele botou NaOH, e aí eu preciso de NaCl, né? Por esse cloreto. HCl, perdão. Que é o que de fato deixa o nosso pH ácido, né, no estômago. Então a A tá errado. Aí na B também ele colocou a solução básica. Também não vale a pena, né? E 60 graus, Maria. Matou as bichas, né? Na C, aí ele colocou pepsina, botou a solução de cloro, né? Cloreto de fato ácida. A clara do ovo em uma temperatura ótima. Então aí vai dar super certo. Na D, ele colocou o cloreto, mas colocou onde é que está mais concentrado. Isso. Ali vai ser melhor, né? Ali está mais diluído, na outra ela está menos ácida. E na a temperatura está 60 graus, né? Aí também é de matar, pode. Então, por isso que é o C, pela concentração. Né? A gente só vai se diverte. Só isso? Mais alguma? Tem mais alguma? Tá. Me despedir do povo de casa. Tchau, gente, quem está em casa. Também eu vou mandar o gabarito lá no grupo, tá? Para vocês conferirem.
E aí a gente, enfim, se encontra na sexta para falar de citologia. Até mais. Até sexta, meu povo. 16? Tchau, tchau.